Queremos ministrar hoje sobre marcas de uma igreja reformada. Esse é o tema. Marcas de uma igreja reformada. O texto base está no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver algumas referências na noite de hoje que nos mostram a importância da marca a qual nos propomos a estar ministrando ao seu coração hoje. Eu sei que essa marca estará determinando na sua vida, a partir de uma decisão pessoal, algo sobrenatural na sua vida. Se você quer, diga amém. Amém. Mas não basta só tomarmos conhecimento desta marca, nós precisamos nos dispor a viver baseado nesta marca da igreja reformada, da igreja que se move em avivamento, da igreja que se move pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias algumas situações que de alguma forma têm provocado em nós constrangimentos, e a gente muitas vezes se depara com essas situações mediante a revelações ou situações que o inimigo tem procurado impor sobre nós. Mas uma marca que eu gostaria de estar ministrando ao seu coração hoje, desta igreja que somos nós, igreja em processo de reforma, igreja que se move pelo Espírito Santo de Deus, é a marca da perseverança. Perseverarmos. Queridos, a perseverança é algo que deve estar marcando a nossa vida. Precisamos decidir viver esta marca desta igreja reformada. E nós lemos a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora, uma coisa é importante nós entendermos, que eu preciso ter uma experiência, vivenciar algo, para que a partir da minha experiência eu esteja decidindo pela fé perseverar. Nós vemos que essa igreja, a igreja primitiva, ela teve a experiência com o Messias, com Jesus Cristo, reconhecendo como Messias, como Senhor e Salvador. E por essa experiência vivenciada, eles perseveravam agora mediante a fé. A necessidade de termos a experiência e a necessidade de crermos para perseverar. Não tem como estarmos perseverando se nós não nos voltarmos para as experiências que já tivemos, se nós não exercermos a fé. Mas é de suma importância, querido, estamos pedindo que o Senhor renove essa marca em nós, a perseverança mediante aos desafios que enfrentamos. Estamos diante de um resultado espiritual daquilo que desenvolvemos, que foram 90 dias de consagração. Estamos diante de uma ação espiritual que move o reino do Espírito e determina situações do reino físico, em que nós, de alguma forma, somos levados a outro nível, pelas experiências que tivemos, pelas experiências que buscamos, algumas até de uma forma meio que sacrificial, dolorosa,
Isso é muito claro na palavra. É se manter fiel. A princípio da própria salvação que vamos desfrutar, porque a palavra de Deus nos diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nos mantermos fiéis, perseverantes, buscarmos experiências com o Senhor é que nos dará o direito a estarmos eternamente na presença dEle e a desfrutar da sua presença eterna, a desfrutar da coroa, a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Se você crê, diga amém. Amém. E a perseverança, queridos, ela é provada, ela é testada em meio ao desafio, em meio a situações constrangedoras, em meio a situações que envolvem não só o nosso espírito, mas a nossa alma e até o nosso corpo. Quando por situações que nos envolvem por enfermidade, que nos envolvem por tristeza, que nos envolve por incredulidade, todos esses aspectos podem vir contra nós, para que a gente esteja negando a experiência, negando a fé e deixando de verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nós, como homens e mulheres que perseveram diante daquilo que Deus tem para estabelecer na nossa vida. Então, a igreja apostólica, a igreja reformada, a igreja que se move pelo Espírito Santo de Deus, ela precisa viver essa verdade, ser uma igreja perseverante. Diga-se comigo: Senhor, eu estou aqui, porque eu tenho perseverado. Os desafios são grandes, mas o Senhor tem me dado forças para perseverar. Diga assim: Senhor, me ajude a perseverar, porque eu quero tudo. Diga tudo que eu tenho direito. E só tem direito aquele que persevera. Aquele que persevera. Amém. Glória a Senhor, Deus. você pode aplaudir mais forte em nome de Jesus. Se eu preciso perseverar para ter direito à coroa da vida, à salvação, na nossa vida, queridos, nós temos que entender que Deus quer nos abençoar e Deus vai nos abençoar mediante a nossa perseverança, a nossa fé e as nossas experiências. Vamos ver uma realidade vivida por um apóstolo de Jesus. Ele foi perseverante até o fim. Até o fim ele foi perseverante. Todos eles tiveram acesso a Jesus. Todos eles tiveram acesso às ministrações de Jesus. Todos eles. Mas três, de forma específica, tiveram algumas experiências além do que os outros 9. Estou falando de Pedro, Tiago e João. Getsemane, transfiguração, experiências além. Por isso que eu estou falando que as experiências estarão nos ajudando a perseverar. Quem não persevera é porque não tem buscado experiência com Deus. Quem não persevera é porque não tem alimentado a sua fé. Porque quando geramos experiências com o Senhor, quando acreditamos na sua palavra e nas suas promessas, pela perseverança nós alcançamos a sua graça. E depois de 3 anos desse discipulado, desse relacionamento, desse ensino, dessa vida ministrada por Jesus, a sua própria vida, ele teve que dizer que ele precisava ir para a cruz. E o que é interessante, queridos, é que todos se amedrontaram, todos se acovardaram, ficaram com medo, porque Jesus era um líder. Jesus era aquele que estava trazendo direção. Tudo acontecia com a presença dele. Cegos enxergavam, os coxos andavam, possessos eram libertos. A presença de Deus se manifestava e de repente
até a cruz. Perseverou até o último instante, no espírito, na alma e no corpo. Estava lá João, segundo os historiadores, o mais jovem dos apóstolos. Quando Jesus o convocou, tinha mais ou menos 18 para 19 anos de idade. Era um novinho na história, por isso que se achava o mais amado, o mais queridinho, o apóstolo amor. Ele se chamava tanto, se achava tanto, que ele dizia dele mesmo. E se você olhar no Evangelho de João, capítulo 19, você vai ver a crucificação desse apóstolo perseverante, a marca da perseverança na vida de um apóstolo, em detrimento daqueles que não tiveram coragem de entender o propósito, não tiveram coragem de até o fim, um a ponto de traí-lo, o outro a ponto de negá-lo. Mas esse apóstolo, chamado João, foi perseverante até o fim. E aí que vem a revelação para o nosso entendimento como igreja que tem essa marca, que persevera a despeito das circunstâncias. Qual é a circunstância no coração, na alma? E João, o meu líder, vai ser morto, o meu líder vai ser crucificado. Com quem há 3 anos eu venho vivenciando, eu venho tendo experiências com ele. Ele tem cuidado de mim, ele tem dado direção para a minha vida, e ele vai morrer. É o sentimento na alma de João. Mas ele foi até o fim. Deus está querendo renovar a sua igreja nesse tempo, nessa história, debaixo da declaração da reforma, para que nós sejamos uma igreja apostólica, mas que persevera até o fim. Amém. Que está acima das circunstâncias, que está acima de qualquer desafio, declarando aquilo que crê e não aquilo que sente. Amém. E João teve a recompensa, porque todo que persevera tem recompensa. Jesus declara lá na cruz: mulher, eis aí o teu filho. Está falando de cobertura, está falando de relacionamento, está falando da vontade de Deus para a vida dela e dele. Não no sentido filial, até porque Maria não era mãe de João, mas está falando no sentido espiritual, de relacionamento. E disse a mesma coisa: filho, eis aí a sua mãe. Está falando de local, querido. Nós precisamos perseverar naquilo que cremos, e não precisamos perseverar na unção que temos, precisamos perseverar naquilo que somos, naquilo que cremos. E como igreja apostólica, como igreja que tem uma visão, precisamos perseverar, porque Deus vai nos recompensar. Diga aleluia! Então os que perseveram têm direito a quem não persevera. Tinham 12 homens, mas aquele que teve a visão profética do futuro, o Apocalipse, foi o que perseverou até o fim. Ele teve direito. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Tiago, poderia ter sido André, poderia ter sido outro, mas por ele ter ido até a cruz, perseverando, ele teve o direito de ter a visão do Apocalipse. Queridos, a perseverança é de fundamental importância para a conquista. Quantas vezes, até mesmo pela internet, vemos declarações, publicações que falam a esse respeito, mediante uma conquista, mediante um propósito. Quantas pessoas, e vem até aquela fotografia do bonequinho, tão pertinho, mas ele achando que ainda tem muita coisa para acontecer, mais um passo ele conquista, mas aí ele
Nós precisamos buscar experiências. Precisamos buscar diante do Senhor algo novo a cada dia, para alimentar a nossa perseverança. Porque alimentando a perseverança, porque a nossa fé está consolidada, está solidificada, está amadurecida. Não tem como perseverarmos se não buscarmos experiências novas, ou até mesmo nos assegurarmos de que já vivenciamos experiências. O que é que eu estou querendo dizer, queridos? É que diante de um desafio no presente, é você lembrar que apesar de que esse desafio pode ser até maior, mas um dia Deus já agiu na sua vida mediante um desafio como esse, e aí você tem que buscar essa experiência. Deus, um dia o Senhor agiu na minha vida, e o Senhor pode agir de novo. Você está entendendo, igreja? Amém. A perseverança vem pelas experiências que nós temos. E aí, por essa declaração, você passa a crer, até por uma decisão, por uma liberação profética, a seu próprio respeito, ou a respeito de uma situação que pode te envolver ou não, mas você pega a experiência. E como isso é importante, queridos, estarmos buscando as experiências. Estarmos buscando viver novas experiências. O que é importante é que, se você buscar e não encontrar, pede para viver. Pede para viver essas experiências. Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ser reformado, eu quero ser restaurado, eu quero um ano novo, eu quero uma experiência nova, porque mediante esse desafio eu estou enfraquecido. Aí você pode abrir o seu coração diante do Senhor, mas sempre crendo naquilo que Deus pode fazer, perseverando, se mantendo firme, se mantendo fiel à palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para estabelecer na sua vida. Deus tem liberado palavras sobre sua vida, sobre minha vida, sobre nossa vida. Amém. E a nossa missão, queridos, é estarmos perseverando. Às vezes nós desistimos ou desacreditamos de palavras liberadas pelas circunstâncias e a classe, contexto, uma experiência de outro apóstolo, o apóstolo Pedro. Diante dele, um desafio, sendo testemunho do poder de Deus. E ele entra na dimensão, mas as circunstâncias o alcançaram e ele temeu e deixou de viver aquilo que ele se propôs a viver, ter uma experiência de sobrenatural. Estou falando de Pedro andando por sobre as águas. Aquela experiência tinha tudo para ser coberta de êxito, mas nós ainda damos graças a Deus, porque por essa experiência vemos a ousadia e a intrepidez de um líder, de um homem chamado, que decide avançar, que decide ter a experiência, e pela graça e misericórdia do Senhor, ele foi erguido, e Pedro foi quem entrou no barco de braço dado com Jesus. Não foi justificado. Perseverarmos, queridos, a despeito das circunstâncias, a despeito do que estamos vendo, e até do que está ou do que não está acontecendo. Perseverarmos é o que vai determinar o nosso êxito, a nossa conquista. Até porque o nosso compromisso, acima de tudo, é com o Senhor. Amém. E essa igreja, a igreja primitiva, como uma igreja reformada, como uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, vivenciou sinais, prodígios, maravilhas, vivenciou o crescimento, tudo aquilo que Deus tinha para estabelecer na sua história, na história desta igreja. Perseverarmos envolve experiência, envolve o exercício da fé. Outra experiência muito interessante que nós podemos perceber, a importância da perseverança, está em Lucas, capítulo 15.
Claramente nós vemos esse texto na parábola do filho pródigo. Mas duas situações, mais uma vez, vendo a diferença dos que perseveram e dos que não perseveram. João, em detrimento aos apóstolos, estava no lugar certo, na hora certa, entendeu a importância da aliança, da cobertura, entendeu a importância de estar no mesmo lugar e continuar crendo na promessa do Senhor. Quantos têm promessa do Senhor, digam amém. Amém. Quantos têm promessa do Senhor, digam aleluia. Aleluia. Então continue buscando experiências, exerça a sua fé e continue perseverante, que o Senhor vai lhe recompensar. Diz a parábola do filho pródigo, que você sabe muito bem. O pai tinha 2 filhos, o mais moço decidiu viver a sua própria vida. Ele decidiu viver do jeito que ele achava que tinha que viver. Mas o outro filho decidiu ficar. Ele foi viver a sua vida com aquilo que lhe era de direito, mas não era a hora. Querido, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes aquilo que queremos pode vir de forma precipitada e a gente não saber desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque vem de forma precipitada. Antecipamos as coisas, nos precipitamos, porque queremos logo. Me dá por direito a minha herança. Mas eu não morri. Eu não fiz um testamento ainda. Como é que você quer a sua herança? Mas o pai, para amar o filho, vai decidir, está certo. Eu tenho isso aqui é seu, isso aqui é do seu irmão. E deu para ele. E diz a palavra, deixa a palavra que ele foi. E gastou tudo de forma absoluta, alimentando a sua carne, alimentando a sua vontade, a sua natureza humana, exclusivamente. E aí vem uma palavra sobre nós, que os nossos sonhos são para completarmos aquilo que somos, espiritual e corpo. Se os nossos sonhos, nossos objetivos, aquilo que queremos alcançar, não nos completar no que somos na essência, vai ficar com déficit, vai ter problema, porque um dia daremos conta de forma espiritual do que fomos aqui. Então não adianta querer só alimentar a alma e o corpo, o espírito precisa ser renovado, precisa ser alimentado, precisa ser fortalecido. E aquele jovem decidiu viver a sua própria vida baseada na emoção, na alma, na carne, e viveu de forma absoluta. Então ele não perseverou na aliança com o Pai, decidiu viver a sua própria rota, fazer o seu próprio caminho. Mas o outro filho, aquele que perseverou e tinha perseverança no seu coração, se manteve firme e continuou em casa, porque ele poderia ir na onda. Já que choveu para ele, quero para mim também quero ver a minha vida, vou embora, e vai influenciando o outro. Mas não, ele perseverou no entendimento de que ele tinha que ficar onde ele estava, no entendimento que ele tinha algo para estabelecer ali, e não era lá, mas era ali. Então ele perseverou. E é importante nós entendermos que podemos ver em outra vertente de interpretação, em outra revelação, o fato dele se constranger. Quando o filho volta e ele diz, o pai para o filho, troca a sandália, bota a sandália, dê a roupa, renova o indivíduo, reforma ele. Aí ele disse, pai, eu fiquei com o senhor esse tempo todo, o senhor nunca me deu um cabrito para matar, para eu comemorar com meus amigos. Aí o pai, filho,
Você perseverou até agora. Você teve direito a tudo, meu filho. Estava tudo à sua disposição. Já entrou o rema? Já entendeu? Aquele que persevera tem direito a tudo. Amém. Meu filho, você tinha direito a tudo. Tudo. Por você perseverar, você tem direito a tudo que o Pai pode lhe dar. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos direito a tudo pela perseverança. Então não temos que nos preocupar com as circunstâncias, com os problemas, com as retaliações, ações que nós temos que vem do inimigo tentando querer tirar o foco, como nesse momento, tirando o foco do filho que ficou e perseverou. Não se permita ser setado, querido. Não se permita. Você tem perseverado, você tem crido, você tem de alguma forma buscado até em Deus, Senhor, me ajude a perseverar. Deus vai te honrar. Não permita ser setado. Por que isso? Porque aquilo. Porque tudo que Deus tem para você está diante de você e você pode desfrutar em nome de Jesus. Basta que estejamos buscando experiências com o Senhor e vendo onde Ele tem agido, onde Ele tem feito, e relembrar, Senhor, lembra que o Senhor um dia se moveu na minha vida desta forma, e mais uma vez eu estou precisando, se é cura, eu estou precisando de cura, se é de milagre, eu estou precisando de milagre, seja o que for, coloque diante do Senhor, porque nós temos acesso direito, porque temos perseverado. Amém. Quantas investidas do inimigo querendo fazer a gente perder o foco daquilo que Deus é para nós. Mas em nome de Jesus, hoje você sai daqui consciente da necessidade de perseverar, ou melhor, de continuar perseverando, mas que você deve estar buscando experiências com o Senhor, renovando as suas experiências, que essas experiências estejam te reformando de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Diga assim: Pai, eu quero, eu preciso perseverar. Queridos, quando nós perseveramos, nós estamos juntos, nós estamos aliançados. Por isso que Jesus libera a palavra sobre a vida de João, o seu discípulo que naquele momento talvez estivesse se sentindo só. Ele diz: declara a aliança estabelecida, a cobertura estabelecida. Ele declara todas as coisas naquele momento e libera a palavra, porque nós temos o direito, e o direito de ter a visão celestial, o direito de estar em outra dimensão, o direito de viver outra realidade. Essa marca é uma marca que deve estar nos envolvendo a cada dia em perseverarmos, crendo, porque nós temos direito. Diga assim: Pai, eu entendi, apesar de não estar vivendo ainda tudo aquilo que eu creio que tem direito, eu vou perseverar e eu vou crer, porque vai chegar a hora que as coisas vão se cumprir. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Porque os sonhos e propósitos do Senhor são eternos. E por serem eternos, queridos, para Deus 1000 anos é como um dia com 1000 anos. Pode ser hoje, mas pode. Até os nossos olhos parecer que está demorando um pouco, mas chega a hora que pela perseverança as coisas acontecem. Pela perseverança as coisas se cumprem. Como é interessante isso, querido. Porque é uma necessidade. A perseverança. E às vezes quando nós vemos alguém que pelas circunstâncias desiste ou deixa de perseverar, e nós questionamos: poxa, se tivesse se mantido fiel, se aguentasse mais um pouco,
explicar a nós, mediante aquilo que nós temos, que Deus pode fazer na nossa vida. Está dentro de nós. Por que não perseverou mais um pouco? Por que não segurou mais um pouco? Não aguentou mais um pouco? Não creu mais um pouco? Por que não buscou mais experiências? Por que não perseverou? Porque é uma necessidade de estarmos perseverando na doutrina, nos princípios da palavra do Senhor. E o que é interessante, queridos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Tem pessoas que hoje, de alguma forma, dependem da sua perseverança. Eu vou dizer de novo. Tem pessoas que hoje, de alguma forma, veem a sua perseverança como referência. Amém. E precisam que você persevere. Amém. Então não é só uma questão sua. É uma questão que envolve outras pessoas, é uma questão para testemunho, é uma questão que envolve relacionamento. A esposa precisa que o marido persevere na aliança e vice-versa. Os filhos precisam que os pais permaneçam perseverantes. Os pais precisam que os filhos permaneçam perseverantes. O líder precisa que os discípulos continuem perseverantes. Os discípulos precisam que o líder continue perseverante, a despeito das circunstâncias, a despeito de todas as coisas. Principalmente, nós que declaramos aquilo que cremos. As pessoas, nossos familiares, eles podem até não querer compromisso, eles podem até não aceitar, mas de alguma forma nos ver perseverantes, fiéis ao Senhor. É uma referência para ele que ainda há esperança para ele. Porque se você deixar de crer e perseverar, para ele pode ser a morte, porque ele não vai ter mais esperança em quem? Porque se você persevera, você é sinal de que Deus ainda pode fazer. Amém. De que Deus ainda pode operar milagres. Amém. De que Deus ainda pode mover o sobrenatural. Amém. Glória a As Deus. pessoas que te cercam estão clamando, pedindo, continue crendo, continue perseverando. Porque você é esperança para quem não acredite. O mundo clama para que a igreja viva essa reforma, essa santidade, esse milagre, esse sobrenatural, para que ela continue sendo a esperança para esse mundo. Porque, querido, se a igreja deixa de ser o que ela é, esse mundo não tem mais jeito. A esperança desse mundo ainda é a igreja do Senhor. Ainda há esperança, porque a igreja tem perseverado e precisa continuar perseverando. A esperança para os apóstolos que não foram à cruz foi o fato de João ter ido. Porque mesmo depois indo para pescar, ele foi o testemunho até o fim do que aconteceu. E pode relatar a parábola do filho pródigo, o irmão que ficou, o filho que ficou. Até o fim, ele pode testemunhar das coisas que aconteceram, enquanto aquele que estava fora não vivenciou. Queridos, a perseverança é uma marca que deve estar nos consumindo, para que a despeito das circunstâncias, dos desafios, que são muitos, e que estão diante de nós, a gente não sabe nem como lidar com as situações, e a gente fica diante de Deus, mas eu preciso perseverar, eu preciso crer, o Senhor vai mover o sobrenatural, o Senhor vai restituir, o Senhor vai fazer o sobrenatural, mediante a uma experiência. Quando a gente fica sabendo de algumas coisas, a gente tem que se apegar às nossas experiências para que a gente consiga perseverar.
E uma das coisas que é importante para a perseverança, além da experiência e da fé, mas uma outra marca que eu quero dizer nesta noite é a questão da autoridade. A igreja reformada é uma igreja que, movida pelo Espírito, ela exerce autoridade. Agora, essa autoridade, querido, tem a ver com algo de suma importância para perseverarmos. Essa autoridade não tem a ver com nada humano, não tem nada a ver com performances humanas, não tem a ver com força humana. Por isso que o profeta Zacarias diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Autoridade espiritual, debaixo da unção espiritual, do mover do Espírito. Mas tem a ver com algo de suma importância, queridos, que é a identidade espiritual. Todo perseverante, ele precisa se identificar, ele precisa tomar posição. Quando nós nascemos nesse mundo, nós temos um nome, uma identidade, não é apelido, porque apelido é nome pejorativo para a nossa existência. Temos até que é bonitinho, né? Mas o que se refere à identidade é de suma importância, porque qualquer coisa que você vá fazer nesse mundo, o que é que te pedem? Identidade e CPF são marcas, são registros nessa terra, nessa sociedade. E na questão espiritual, do mesmo jeito, querido. Quando é que você tem uma identidade? Quando o pai ou a mãe, o responsável, vai no cartório e registra. Há um registro civil com o seu nome. E nós passamos a ter uma identidade espiritual. O dia que nós reconhecemos que nós somos pecadores, nos arrependemos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados e passamos pelo processo do novo nascimento, o Espírito Santo passa a ser o selo da promessa para a salvação. Significa que o seu nome, o meu, nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. No céu. Então temos uma identidade espiritual. E o inimigo quer vir com um contra-ataque para desmerecer essa identidade. Identidade lavada no sangue do Cordeiro, identidade que tem autoridade no Espírito, porque tem o Espírito Santo. Espírito de ousadia e de intrepidez. Então, perseverança, através das experiências e da fé, no exercício da autoridade espiritual, nos fará conquistar aquilo que Deus tem para nós, conquistar as suas promessas, conquistar vidas, vendo famílias sendo restauradas, vendo o crescimento das células da igreja, amadurecimento dos líderes. Pela unção, nós vemos aquilo que Deus tem para estabelecer na nossa vida, Deus. Chega de estarmos sendo envolvidos por situações e sendo permitido ou permitindo que essas circunstâncias estejam tentando macular a nossa autoridade, macular a nossa fé e as nossas experiências, para que estejamos deixando de perseverar, de continuarmos firmes. E queridos, quando eu falo de autoridade, eu falo de exercer a autoridade, porque não adianta só estar, não adianta só perseverar. Deus quer atitude, Deus quer ação. O que adiantou o filho ter ficado sem não ter entendimento e nem autoridade
E aí nos colocamos diante do Senhor e temos que pedir, Senhor, perdão. Perdão, porque eu já poderia estar vivendo em outro nível, em outras realidades. Mas eu quero dizer que hoje o Senhor está te convidando a entrar nessa dimensão, a ser renovado nessa marca da perseverança, a reformar esta marca, para que você entre em outro nível e, mediante os desafios, esteja exercendo autoridade por aquilo que você crê, mas automaticamente também por aquilo que você quer. Porque só o fato de estar pode gerar acomodação. O filho ficou e se acomodou ao fato de estar em casa. Quem precisamos sair desse estado de acomodação mediante o que Deus quer e pode fazer na nossa vida. Nos prontificarmos. Porque se o filho, segundo a declaração do pai, se você tivesse me impedido, eu daria cabido para você fazer uma festa e reunir os amigos. É Deus me dizendo, restauração debaixo dessa reforma. A hora que vocês decidirem, basta me pedir, que você tem direito como todos os outros. Amém. Está diante de nós, queridos, um direito. Está diante de nós o direito mediante a perseverança. Então entrarmos no processo da reforma, reivindicando que pela perseverança temos o direito, temos acesso. E por esse direito e por esse acesso vamos desfrutar. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você tem direito. Diga, você tem direito. Você tem acesso. Não basta pedir, basta agir, que vai acontecer. Tomamos posse dessa verdade sobre nossa vida, sobre nossa família. E queridos, a perseverança, como tudo em direção a Deus, é de forma individual. Não podemos nos permitir ser influenciados pelos que não perseveram, mas nos mantermos firmes, sabendo que por essa perseverança o Senhor há de nos recompensar. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, 2 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a sua perseverança, o seu trabalho não é vão no Senhor. A recompensa vai se manifestar. Por mais que venham relatórios que de alguma forma nos entristeça, por mais que venham relatórios que de alguma forma queiram nos enfraquecer, nos tirar do foco, mas nós vamos perseverar em nome de Jesus. Eu estou diante de uma igreja que hoje, por essa palavra, decide a estar diante do Senhor, perseverando, dizendo: Senhor, eu quero uma nova experiência, eu quero ser renovado nas minhas experiências, eu quero ser renovado na fé, eu quero verdadeiramente continuar perseverando, porque eu quero ter direito, eu quero tomar posse daquilo que eu tenho direito, eu quero ter acesso àquilo que eu tenho direito. E você começar a reivindicar diante do Senhor, e você vai ver que todo aquele que persevera tem direito a tudo diante do Senhor. Tem direito à promessa, tem direito à conquista, tem direito à vitória, tem direito a estabelecer sonhos, tem direito a vivenciar as promessas do Senhor. Se você crê, diga amém, diga aleluia, em nome de Jesus. Pode ser mais forte essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora a estar de pé, porque você vai estar agora em oração, pedindo que o Senhor esteja renovando esta marca, a marca da perseverança, porque hoje veio sobre ti a revelação de que aqueles que perseveram, mediante os desafios, as tristezas, os problemas, mediante a tudo, tem direito à recompensa, tem direito a uma nova experiência, tem direito a um outro nível, tem direito, queridos, em nome de Jesus, e decidirmos viver pela autoridade do Espírito, que nos dá uma identidade espiritual de
vencedores para vencermos toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. E aí que os levitas viessem ao altar, nós vamos estar orando diante do Senhor.